Que pena! Poxa, que pena! Poxa, que pena! Pena de quê, Valentim? Não, gente, é pena de canário. São muitas penas. Por quê? Porque estamos na época de muda. E aí, pessoal, vocês estão bem? Beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canário Valentim, faço vídeos para a internet e também sou moderador do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil no Facebook. Se você ainda não participa desse grupo no Facebook, dá uma pausa no vídeo, procura lá agora, clique em participar, ok? Vocês serão muito bem recebidos. Bem, pessoal, estou gravando esse vídeo agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro. E que pena! Que pena! Porque tem tanto de pena aqui no meu canaril e creio que o de vocês também deve estar cheio de penas, porque estamos na época de muda, não é assim? Vejam bem, esse vídeo vai tratar sobre algumas considerações sobre muda dos canários. Eu já fiz um vídeo sobre muda dos canários, se lembram? Se lembram? Lembram sim, hein? Quem acompanha meus vídeos sabe. Já tem uns 200 anos que eu fiz um vídeo sobre muda dos canários. Lá eu conceituei muda dos filhotes, muda dos adultos, o que é muda encruada, tem todos os conceitos. Então a parte mais conceitual está no vídeo que eu já gravei. Não vou retornar tanto aqui nesse vídeo. Algumas considerações, algumas atualizações, até porque o tempo vai se passando, pessoal, e a gente vai aprendendo coisas novas. Vocês não vão achando que aquele vídeo meu sobre muda, de mais de 2 anos atrás, é aquilo, pronto, acabou. Não, não é não. A gente vai aprendendo mais coisas. Então eu vou falar algumas considerações sobre muda que vocês podem praticar, vocês podem manejar aí na criação de vocês. Tranquilo? Vamos começar? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, o que acontece? Primeiro a gente tem que saber dividir os períodos. Vamos recapitular aqui os períodos rapidão. Vamos lá. 3 períodos. Quais sejam? Vamos pegar de janeiro. Janeiro a abril, estou falando do Brasil, tá, pessoal? Janeiro a abril, nós temos o período de muda, que é o que nós vamos tratar aqui. De maio a julho, o período que nós classificamos de descanso, de repouso. Tranquilo? Depois da muda, os canários têm que descansar. Não é assim? Então não é depois da muda que já coloca para cruzar, não. Depois da muda dá um período aí de mais ou menos 2 meses ou 3 meses para que os canários descansem. Tranquilo? Vamos ao outro período que é de agosto a dezembro, aqui no Brasil, de reprodução. Tranquilão? Alguém tem dúvida sobre isso? Tem? Não, ninguém falou? Então é isso aí. Recapitulamos, então, período de muda, descanso e reprodução. Gravou? Não esquece nunca mais? Bacana! Vamos lá! A muda é um processo natural. As aves em geral, as aves têm esse processo de muda, a plumagem, renovação da plumagem. Então não é só para canários. Falaremos sobre canários, mas não é. As aves têm esse processo de muda. A muda, aí nós dizemos que é para uma preparação para a reprodução. Apesar de terminar a muda, nós não colocamos diretamente para a reprodução, mas é uma preparação para a reprodução. Sendo que entre a muda e a reprodução nós temos aqui no meio o intervalo de repouso, de descanso. Não se esqueçam disso. No caso da muda dos filhotes, não há uma muda completa, aquele tanto de pena caindo. Nos filhotes não, ok? Então a partir do terceiro, quarto meses de vida dos filhotes, bom, é aí que começa a muda, nós chamamos de muda de ninho. Algumas penas das remiges ou remiges, das reprises, ok? Pouca coisa. Então, os filhotes não trocam tanto de pena quanto os adultos, porque os adultos, após 12 meses de vida, na próxima muda, que já não é mais muda de ninho somente para filhote, os adultos já trocam praticamente toda a plumagem, ok? Então, vocês vão reparar que os filhotes trocam pouca plumagem, caem poucas penas. Nos adultos não, caem muitas penas. Já repararam isso? Então, gravem aí também esse detalhe, beleza? Vamos continuando aqui. Bem, temos que na muda dos canários, os canários, ou as aves em geral, eles ficam mais frágeis, mais débeis, não é assim?
Por quê? Porque está naquele processo de muda, de renovação da pena. Em casos mais específicos, perde-se até sangue. Então há produtos que algumas pessoas, alguns criadores utilizam para repor esse sangue perdido durante a muda, nessa troca de penas. É algo muito mais específico. Mas é para demonstrar a vocês que durante o período de muda, os canários eles são muito mais frágeis. E é aí que entra a questão de termos mais cuidado, termos mais atenção. Não é um período de descanso, onde já está tudo renovado, bacana, e nem no período de reprodução, que eles estão vigorosos, mais fortes. Não, a muda, eles ficam mais frágeis. E nós vamos falar, então, quais os procedimentos para que nós tenhamos canários saudáveis durante a muda. No período de muda, os canários se tornam mais frágeis para doenças, para patologias, patologias, doenças. Vejam bem, sendo assim, principalmente alimentação e higiene são basilares, são básicas para que tenhamos uma sanidade bacana no nosso plantel. Tá bom? Vamos lá? Continuando? Vamos lá. A duração da muda. A literatura, bem como a nossa experiência, a nossa prática, demonstra que a muda dura mais ou menos 8 semanas, ok? Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas nem tão pouco menos, nem tão demais também. Até porque se a muda se estender por um longo período, além desses 8 semanas, 2 meses, já podemos pensar, por exemplo, em muda encruada, aquela muda que não passa. Podemos pensar em alguma patologia, alguma doença. Podemos pensar em carências nutricionais, ok? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente. Vamos lá. Valentim, durante a muda, eu quero saber o seguinte. Eu posso colocar os meus canários para tomarem sol, banho de sol e também banho de água? Posso. Não só pode, como deve, exceto por alguns detalhes de pessoas que criam canários com fins de exposições, competições. É aí que reside um certo cuidado, tá bom? Então vejam bem, geralmente criadores que criam canários vermelhos com fundo vermelho, eles não expõem os canários ao sol, ok? Principalmente muda de filhotes. Vamos lá. Muda de filhotes. Os canários que estão ingerindo a cantaxantina, assim, o carofil, eles não são tão expostos ao sol, porque podem perder ali a uniformidade da cor em toda a sua plumagem, dentre outros fatores. Então, criadores de canários de fundo vermelho, eles geralmente, após a muda completa de ninho, os filhotes, aí que eles expõem ao sol talvez uma vez por semana, mesmo assim 10, 15 minutos, apenas para dar depois um brilho, ou quem sabe aí, eu estou voltando a criar vermelho agora, esse ano, quem sabe uniformizar alguma plumagem que ainda não se uniformizou durante a muda. Mas, em regra, quem cria canários de fundo vermelho e talvez até quem cria canário de fundo amarelo, quem cria canários amarelos que dão luteína na farinhada, não costumam colocar o sol enquanto os canários estão pigmentando. Estamos falando dos filhotes. Com relação aos adultos, já penso eu, pelo menos comigo, não há tanta essa regra de não poder colocar adultos em banho de sol todos os dias, 2 vezes por semana, 3. Por quê? Até porque os adultos já não competem mais, Os adultos já não competem, vão servir para reprodução, logicamente. Mas, então, não há tanto interesse do criador para que se mantenha aquela plumagem, o hipocromo, a cor amarela ou vermelha, tão perfeita quanto nos filhotes que estão formando a plumagem. Certinho? Então, banho de sol é essencial, banho de água também, ok? Penso eu que devam fazer isso, mas se atentando para os objetivos da sua criação. Objetivos de competição, para quem cria amarelos e brancos e fazer com que eles estejam ingerindo cantaxantina, vermelho, luteína, amarelo, não expõem tanto ao sol. Já ouvi relatos de criadores, campeões brasileiros,
que disseram que esperam passar toda a muda dos filhotes, aí lá para maio, mais ou menos, colocam uma vez por semana, tiram os canários do canaril, colocam todos eles apenas uma vez por semana, durante 15 minutos para tomarem banho de sol. Ok? Mas esse criador, ele tem um fim de competição, melhoramento ali da plumagem, do fenótipo, daquilo que você está vendo. Então, atentem-se essas regras. Valentim, mas eu queria, caralho, pé duro, e aí? Bom, se for pé duro, vocês não estão dando tanta chantilly de luteína, né? Espero que não. Então, podem colocar o banho de sol todos os dias, não tem problema. Com relação ao banho de água, com água, aí sim, né? Podem dar banho todos os dias, se você tiver tempo, 3 vezes por semana, que seja. O banho de água é essencial para que eles também renovem essa plumagem. Estamos falando de muda. Além da higiene do canário, ele vai limpar os pezinhos, o bico, a plumagem, a cloaca, tudo isso, para manter também aquela plumagem bonita, limpinha. Então, aliás, para também ajudar na troca. Vocês podem ver que o canário, quando está em muda, quando vai tomar o banho de sol, depois vocês reparem, a banheirinha fica um tanto de peninha ali na água, não é? Justamente para ajudar nessa renovação da plumagem. Já que a muda é algo natural, quando eles estiverem tomando banho e ficam sacudindo assim, aí vocês vão ver que soltarão algumas pelinhas na banheira de água. Banho de sol e banho de água, certinho? Essas considerações? Bacana? Vamos lá. Vamos falar agora de uma coisa importante, que é dúvida de muita gente. A alimentação dos canários durante a muda. E aí? Eu falei no meu primeiro vídeo sobre isso, mas algumas atualizações aqui, beleza? Vamos lá então falar sobre alimentação? 1, 2, 3 e já! Mas, antes de falar sobre alimentação, temos que beber Maria! Gente, já troquei de novo, agora é o Borges. Jogando ainda mais no Cruzeiro, né? Mas tá Cruzeirão aqui, vamos lá, Cruzeirão! Vejam bem, alimentação durante a muda. Além da alimentação básica, e o que é alimentação básica? Vamos recapitular? Mistura de sementes ou estruzada, farinhada, areia e água filtrada. Essa é a alimentação básica. Não estou falando nem de frutas, nem de verduras e nem de legumes. Bem básica mesmo. Além disso, durante a muda, já que eu falei que nesse período eles ficam mais débeis, mais frágeis, então precisamos acrescentar aditivar, principalmente a nossa farinhada, com mais vitaminas e minerais, ok? É o que eu estou fazendo agora esse ano. Eu lembro que no primeiro vídeo eu falei que não precisava colocar polivitamínico, não precisava colocar nada. Bom, naquela época, né, pessoal, a gente vai atualizando. Pode ser que ano que vem eu faça outro vídeo sobre muda e fale outras coisas, porque é manejo meu. Lembrando que quem está assistindo esse vídeo fala assim: ó, o Valentim só fala bobagem nesse vídeo, eu não faço nada disso. Bom, eu não estou falando do seu manejo, estou falando do meu. Então, vamos com calma, hein? Vejam bem. Então vamos lá. Mistura de sementes. Não uso mais mistura de sementes, não recomendo mais que usem, sinceramente não mais. E sim ração extrusada. Mas vamos lá, vamos falar quem usa de mistura de sementes. Existe uma mistura de semente ideal, Valentim, aquela que é top? Não, para começar não tem isso. Para começar, a alimentação deve se adequar aos seus canários, aos manejos que você pratica e aos resultados que você pretende obter. Então vamos lá. Há criadores que usam só alpiste e níger. Não é ninja não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão falando ninja. Semente ninja. Só se for semente que vem te atacar os canários. Não é ninja não. Níger. Tá bom? Então vamos lá. Níger e alpiste. Há criadores que só utilizam essas duas sementes na mistura. Bacana, legal, porque elas são isentas de carotenoide, principalmente de zeaxantina e luteína. Então, criadores que querem manter uma alimentação branca, isenta de carotenoide, utilizam apenas na mistura de sementes níger, alpiste e aveia. A aveia também é isenta de carotenoide, beleza? Então, tranquilo. Vamos lá.
Mas Valentim, eu uso aveia, níger, couza, napão, perila branca, piste, linhaça, uso 7 sementes. Posso? Pode, não tem problema. Desde que você saiba o que você está fazendo, quais os resultados você pretende obter. Agora vamos lá. Por que eu não recomendo mais o uso de mistura de sementes? Bom, com a nossa experiência, vemos que há um desgaste, aliás, há um desperdício muito grande de sementes pelos canábios, né? Muito desperdício. O consumo de sementes é muito alto pelos canábios. Algumas pesquisas demonstram que é de 5 gramas a 8 gramas por canário por dia, né? Então, por dia, um canário poderia desperdiçar ou se alimentar de 5 a 8 gramas de mistura de sementes. É muita coisa. Para quem tem muito canário, então, é muita coisa. As sementes vocês têm que ter muito cuidado, porque você tem que saber a proveniência dela, se não vem com fungos e bactérias, onde que ela foi conservada, tudo isso. Então as sementes são algo mais chatinho, pode trazer bactérias e fungos para o seu plantel, além daquelas cascas, daqueles pozinhos que ficam nos comedouros, são prejudiciais tanto aos canários quanto aos criadores. Aliás, tem criador que tanto tempo mexe com mistura de sementes, ficou alérgico, tendo que usar máscara para entrar no canarinho, aquele tanto de semente, aquele tanto de pó, sendo que se usassem a ração extrusada, não precisariam mais usar aquela máscara por causa daquele pó. Há um tempo atrás, o pessoal pegava uma peneira e ficava soprando aquele tanto de semente, e aquele pó voando na vida da pessoa, e entrando nas narinas de todo mundo, e aquilo prejudicava. Bom, aí depois surgiram aí os sopradores de sementes, os sopradores tanto manuais, caseiros, quanto os comerciais, tanto que o soprador de semente Silveira é uma empresa que é parceira do grupo CCOP, que eu indico, que eu já usei os sopradores, muito bom, um soprador muito bom. Ocorre que é o seguinte, mesmo assim, para melhorar manejo, economia, sanidade do plantel, optei em retirar todas as sementes e usar só ração extrusada, farinhada, areia e água filtrada, que eu vou explicar depois e vou mostrar também. Tranquilo? Então, pode usar sementes? Pode usar sementes. Qual sementes usar? Aquelas que são específicas para o seu objetivo. Vai, Valentim, sementes em relação à ração extrusada. E aí? Prefiro ração extrusada pela economia. Então vamos falar um pouquinho da ração extrusada aqui, rapidamente. A ração extrusada, umas bolinhas pequenininhas que eu vou mostrar também daqui a pouco. Cada bolinha daquela, contém a mesma quantidade de nutriente. Então, não há como o canário ficar escolhendo e falar assim, vou comer essa bolinha em relação à outra. Qualquer bolinha, qualquer grãozinho da extrusada, qualquer grânulo, vai ter a mesma quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, gorduras e tudo isso aí. Beleza? Já ao contrário das sementes, Tem canários que você coloca 8 sementes na mistura, mas ele pega mais níger, mais alpiste, deixa para lá o napão, deixa para lá a linhaça e você tem um desperdício. Na ração extrusada não, você não desperdiça nada, não deixa pó, eles comem em torno de 1 a 2 gramas por dia, olha a economia, não vai trazer prejuízo, já vem pré-cozida, ração extrusada passa por um processo de extrusão, de um pré-cozimento, então isso aumenta a palatabilidade, ou seja, eles vão ingerir mais e a digestibilidade vai ser melhor, eles vão digerir melhor os nutrientes ali contidos, ok? São mais atrativos, nutrem muito mais os canários, é tudo de bom. Quem falar mal da extrusada, ou porque não está usando uma marca boa, ou porque nunca usou para os canários, então recomendo que utilizem ração extrusada. A ração extrusada que utilizo atualmente, agora em fevereiro de 2015, vocês já devem saber qual que é. Minas Nutri. Então, ração extrusada, Minas Nutri. Quem for de BH, eu tenho para venda. Quem não for de BH, é só acessar www.comercialpenafirme.com.br. Um abraço, Paulão. Deus abençoe a sua vida e os seus negócios. Vamos lá? Beleza. Então, o Valentim aqui agora usa ração extrusada
não usa mais mistura de sementes pelos motivos que eu já falei. Vamos lá, agora farinhada. Beleza, Valentim? Então, ou eu uso sementes ou eu uso extrusada durante a muda, não é? Lembrando um detalhe. Com relação às sementes, eu recomendo que vocês utilizem ainda um produto chamado molde Zap Citrus. Para quem ainda utiliza sementes, eu recomendo que faça isso, tá? O molde Zap Citrus é adicionado à mistura de sementes, junto ali com uma colherzinha de azeite, 3 gramas para 1 kg de farinhada, encontra também no comercial penafirme.com.br, e isso vai acidificar o organismo das aves. Isso é muito bom para que não proliferem fungos e bactérias no organismo das aves, ok? Bacana? Essa dica é legal, né? Vamos lá então. A farinhada tem que ter, pessoal, tem que ter. Para quem usa mistura de sementes, vai usar mistura de sementes com o molde Zap Citrus mais a farinhada. Tá, beleza. Para quem usa extrusada, tem que usar farinhada também? Recomendo também, ok? Mas Valentim, mas extrusada já não é completa? Ela é completa, mas pode também ter ali a farinhada para auxiliar ali mais em vitaminas, minerais, proteínas, lipídios, carboidratos e tudo isso. Bacana? Então não há problema de ter ração extrusada e farinhada para os canários ao mesmo tempo na gaiola. Interessante, vou contar para vocês. Essa ração extrusada da Minas Nutri está tão legal, tão gostosa, que os meus canários estão começando a preferir mais a ração extrusada do que a farinhada. Tá vendo aí, tem hora que eu tenho que tirar durante uma parte do dia toda a ração extrusada e deixar só a farinhada, senão eles ficam mais na extrusada, porque ela é mais palatável, ela é pré-cozida. Então para eles é excelente, ok? Mas meus canários não pegam a extrusada. Pega sim, pessoal, é só fazer o manejo correto. Não tem esse negócio que meu canário não pode. Só fazer os manejinhos corretos. Assistam um vídeo depois. Samuel, Valentim e Cláudio Fonseca, ração extrusada, que lá nós falamos dos manejos de mudança das sementes para a ração extrusada. Vamos lá, voltando à farinhada. Valentim, e aí, qual farinhada usar? E qual que é a melhor farinhada? Assim como a mistura de sementes, a melhor farinhada é aquela que vai adequar ao seu plantel, aos seus objetivos, tá bom? Mas qual que você usa, Valentim? Eu quero saber que você usa também, né? Vamos lá. Minas Nutri, HB. Agora em muda e descanso eu vou usar a Minas Nutri, farinhada Minas Nutri HB 16. 16 porque possui 16% de proteína, beleza? Então é um detalhe. Durante a muda, os canários, muda e descanso, os canários não precisam de muita proteína, porque o desgaste não é alto, bem como nem tanto carboidrato, né? Porque durante a reprodução que desgasta mais. Tratam de filhote, acasalam, e aquela coisa toda, e briga um com o outro, e desgasta, precisa de energia, tanto de proteína quanto de carboidrato. Lógico, vitaminas, minerais e lipídios são essenciais em qualquer época do ano. Mas durante a muda, não precisa de tanta proteína, porque os canários ficam mais quietinhos, mais paradões, não se exercitam tanto, isso mais para os adultos. Os filhotes estão na muda de ninho, ficam mais ativos. Mas no geral, é assim que funciona, tá bom? Vamos lá! Ainda sobre farinhada. Então, eu uso HB16 durante a muda e descanso. Então, de janeiro até junho, mais ou menos, um mês antes da reprodução, eu uso HB16 aqui. Também tenho aqui no meu canal para revenda, ok, pessoal? Os produtos da Minas Nutri da Canário, em quem mora em Belo Horizonte, região metropolitana, pode me procurar sem problema algum que eu ajude. Tirando isso, vocês vão encontrar essa farinhada que eu uso, a extrusada, outros produtos no comercial penafirme.com.br. Certinho? Beleza. Ô Valentim, então o negócio é o seguinte: tem que ter a farinhada durante a muda. Tem que ter. Você usa uma farinhada que é mais de manutenção, não é, Valentim? É mesmo, eu uso mais de manutenção. Tem menos proteína. Não precisa de tanta proteína durante a muda e descanso. Valentim, você usa farinhada amarela, aquela farinhada que já vem vermelha, verde, azul, roxo, preto, todas as cores existentes na Terra? Não! Durante todos os 3 períodos, durante todo o ano, aliás, eu uso farinhada branca. Valentim, mas farinhada branca? Como que é isso? Farinhada branca é a farinhada que é isenta de pigmento, tanto
pigmento amarelo quanto pigmento vermelho, são farinhados que nós falamos que não possuem carotenoides, ok? Então, principalmente zeaxantina e luteína, ok? Zeaxantina dá um tom mais dourado à plumagem dos canários e a luteína um tom amarelo mais natural. Então vejam bem, os produtos que eu uso não tem gema de ovo, que gema de ovo tem bastante carotenoide, não tem milho amarelo tem muito carotenoide, principalmente zeaxantina, que pode dourar os canários, ok? E tem pouca soja. O pessoal fala muito de soja, não, mas é branca, mas tem soja. Mas não é capaz, por exemplo, de pigmentar as remiges ou remiges dos vermelhos mosaicos, tendo em vista que hoje o padrão exige que seja as remiges apenas brancas, totalmente brancas, quanto mais brancas, melhores, ok? Então, mesmo que se tenha soja lá na composição dos produtos, não será capaz de amarelar as penas longas dos canários, especialmente vermelhos mosaicos, tá bom? Então vamos lá. Então esses produtos que eu uso são brancos. Eu recomendo que vocês também utilizem. Se vocês tiverem que utilizar luteína ou cataxantina, façam isso por conta própria, ok? Compra separadamente a luteína e a cataxantina e mistura lá na farinhada branca que fica tudo certo. Agora escolha uma farinhada boa, tá pessoal? Valentim, eu não uso essa que você usa, HB16. E durante a reprodução, Valentim, você vai usar HB23, não é? 23 porque é 23% de proteína. Não vou usar outra marca. Pode, mas é uma marca confiável, boa. Você deu uma estudada na composição, é legal mesmo, balanceamento nutricional jóia, então pode usar sem problema. Não existe a melhor farinhada do mundo, das galáxias, não é isso não, tá? Apesar de eu anunciar a marca Minas Nutri, eu não sou também irracional. Tem muitas outras marcas boas, optem por aquelas que vocês considerarem mais convenientes ao seu plantel, ao seu bolso, que seja, tá bom? Matamos então a farinhada? Não, ainda não. Vejam bem, Valentim, se eu usasse só a farinhada já estava legal? Estava legal sim. Durante a muda? Sim, bacana. Mas eu posso adicionar polivitamínico? Pode. Se vocês adicionarem polivitamínico à farinhada, apesar que ela já vem com vitaminas e minerais, durante a muda eu recomendo sim, para ajudar aí nessa fase de debilidade, de fragilidade dos canários, ok? Valentim, eu posso usar, por exemplo, o Organil, que tem probióticos e prebióticos? Pode sim, tranquilo. Principalmente naquelas farinhadas que não tem muito probiótico e prebiótico, sim, mas mesmo que a sua farinhada tenha, pode utilizar ali 3 gramas de Organil para 1 kg de farinhada. Onde que eu compro? Onde você vai comprar, meu filho? Lá no comercialpedafirme.com.br, beleza? Lá com o Paulão. Valentim, eu posso usar, por exemplo, o agromanol? Pode, sem problema, não tem problema algum, tá bom? Também aí, em torno de 3 gramas de agromanol para 1 kg de farinhada. Valentim, posso usar espirulina? Pode usar espirulina também, sem problema, a gente já comentou sobre espirulina. Pode usar na farinhada, aí vai ter que ver também o seu manejo, né? Geralmente utilizam 5 gramas para 1 kg, há criadores que utilizam 8 gramas para 1 kg, há criadores que utilizam 2, 3 gramas de espirulina para 1 kg. Então, estudem sobre tudo que eu estou falando e vejam o que é melhor para o seu plantel. Não tentem, aliás, não procurem acatar o que eu estou dizendo. Tem que usar. Não é que tem que usar não. São sugestões e considerações sobre muda que podem melhorar aí o seu plantel. Tranquilo? Fechamos aí farinhada então? Fechamos mistura de sementes, ração extrusada, farinhada. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui sobre isso. Não tem. Vamos lá, areia. Valentim, tem que usar areia durante a muda? Sim, durante o ano inteiro. Mas eu uso ração extrusada. Ração extrusada não precisa de usar areia. Então, tecnicamente não precisa, porque é de fácil digestão. Mas mesmo assim, ainda utiliza, né? Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Tem uma areia aqui, uma potinha de areia na panela. Deixa aqui, potinho de areia mesmo com extrusada e farinhada apenas, tá bom? Então deixa lá areia para aves, né? Areia para rebocar sua casa, né, meu filho? Não, é uma areia limpinha, legal para aves. Tranquilo? Bacana. Vamos lá. Valentim, e a água? O que eu tenho que colocar na água durante a muda? Bom,
da água. A água pura por si só já tá bom, né? Desde que seja limpa, especialmente filtrada. Quem usa água mineral, melhor ainda. Oh, quem tá com dinheiro, filho, tá com cascalho. Mas quem usa água filtrada, tem um filtro no canarinho bacaninha, tá de bom tamanho, pode usar água filtrada. Mas Valentim, eu tô vendo aqui que a sua água tá meio amareladazinha, tá? Tá. Durante a muda, eu utilizo, agora estou utilizando, polivitamínico na água. Ok? Mas Valentim, qual que você usa? Pelo amor de Deus, vem pronta, cara. Bom, são vários existentes no mercado. Todos bons, todos bons. É a mesma vitamina, tem o melhor. É o melhor, cara. O criador, o campeão da galáxia falou que esse é o melhor, Não, não é bem assim não, tá? Vejam, nós temos aí a Vitrin polivitamínico. Temos o famigerado Vitagold, né? Talvez um dos mais antigos aí, Vitagold, melhorou bastante a composição, mudou a embalagem. Vitagold. Tem aí o Hemolitan, com H, vai aparecer na descrição aqui, ó. Hemolitan, de uso veterinário, muito bom. Tem muita coisa no Hemolitan, bacana. E tem o famoso Protovit Plus. Desses 3 que eu falei até agora, desses 4 que eu falei até agora, o Protovit Plus é o único que não é veterinário. O Protovit é de uso pediátrico, para humanos, ok? Para seres humanos, cara. Mas aí o que acontece? É também um excelente polivitamínico, só que ele é mais concentrado. Como é de uso humano, então um ser humano tem uma composição física totalmente diferente de um canarinho pequenininho. Então o Protovit ele é muito mais forte, mais concentrado. Vocês não podem pecar muito na dosagem. Pode usar o Protovit? Pode, desde que não erre na dosagem. Geralmente, num comedouro desse aqui de 50 ml de água, tá? Coloca-se 1 ou 2 gotas de Protovit Plus, ok? Mistura bem e deixa ali durante a muda pelo menos 10 dias, 15 dias, principalmente em canários que estão mais debilitados durante a muda. Tem gente que deixa 20 dias ou até um mês seguido, ok? Isso é questão de manejo, não é nada certo que está escrito no livro, pesquisa científica disse isso, não, isso são manejos, ok? Beleza? Então pode, água filtrada, adicionar polivitamínicos numa boa e fica legal, vai ajudar a ter mais vitaminas e minerais, principalmente complexo B, principalmente vitamina C, vitamina E, ok? São vitaminas essenciais para aí uma boa época de muda. Bacana? Fechamos a alimentação? Vamos ver se nós fechamos a alimentação, cara. Fechamos a alimentação. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre muda encruada. Eu já falei no primeiro vídeo, Samuel Valentim, muda dos canários. Mas vocês vão recapitular aqui comigo. A muda encruada é uma muda que não passa, uma muda que ela fica ali persistente, principalmente em canários onde há uma debilidade nutricional. Canários onde há uma debilidade, onde há alguma patologia, alguma doença, também em mudanças climáticas muito fortes, ok? Vocês vão assistir o vídeo anterior sobre mudas canários, lá eu conceituo tudo que está me vindo na cabeça agora. Então o que acontece? Valentim, como que eu faço para acabar com a muda encruada dos canários? Vocês têm que identificar qual é a causa dessa muda encruada. Então eu não vou adivinhar para você, né? Olha, Valentim, meu canário está com muda encruada, o que eu devo fazer? Aí eu, cara, aumente a quantidade de vitaminas e minerais. Aí o cara aumenta a quantidade de vitamina e mineral e a muda encruada continua. Aquele bicho com o pescoço pelado, a cabeça careca, faltando as pernas assim e tal. Aí eu falo assim, não, cara, o negócio é o seguinte, você deve então dar uma Arancidex 10, que deve ser uma coccidiose, deve ser isso aqui. O cara faz tudo isso, enche o bicho de medicamento e continua com muda encruada. Então o negócio é o seguinte, procure identificar a muda, qual a causa da muda encruada. Não é fácil, confesso que não, principalmente quando você compra canários, vocês não sabem qual tratamento que ele recebeu antes, né? E tem que tratar, e vocês vão fazer o quê? Vocês, primeira coisa, vocês vão regularizar a alimentação, do jeito que eu falei, né? Vai dar um choque de nutrientes no canário. Então, bacana.
É a questão da temperatura, manter o seu canarinho com a temperatura uniforme, para evitar mudanças bruscas de temperatura e seus canários permanecerem com muda encruada. Isso também é interessante de ser feito, ok? E outra coisa é reparar em fezes, reparar o comportamento da ave, reparar se ela está chiando, se está rouca, se está emitindo algum som, olhar tudo isso, o peitoral do canário, ver se não está seco, para que também possa identificar alguma patologia. Então, durante a muda, eles ficam mais debilitados e se estiverem doentes, aí a morte fica mais próxima dos canários. Prestem atenção quanto a isso. Assistam lá o vídeo Muda dos Canários e vejam o conceito de muda encruada. Mais um pouquinho de água aqui, está precisando? Vamos lá. Deixa eu ver. Valentina, é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Durante a muda, eu deixo o macho com a fêmea, eu deixo os pais com os filhotes, como é que eu faço aí? Tá, eu não vou falar como você deve fazer, vou falar o que eu faço e se vocês acharem bacana, pratiquem aí no canal de vocês. Terminou a reprodução, o que eu faço? Os machos adultos colocam tudo em uma voadeira. Vou botar aqui, pá, tudo aqui, uma voadeira. As fêmeas adultas, todas em outra voadeira. Cadê? Aqui, tô de fêmea aqui amarela. Beleza. Eu não deixo os machos e as fêmeas juntos durante a muda e descanso. Não. Ou eu coloco tudo em uma voadeira, ou eu individualizo. Mas para a economia de gaiola e tempo, quando os canários são adultos, eu deixo todos os machos numa voadeira, todas as fêmeas também numa voadeira e apenas individualizo os filhotes que mais estão se destacando, ok? Valentim, quantos filhotes então? Como é que você faz? Assim que eles saem dos pais, eu já coloco em voadeiras, não é assim? Sim. E durante a muda de ninho deles? Bom, aquele canário que mais se destaca, geralmente, os criadores que têm mais olho clínico para isso, o que eles fazem? Pega aquele canário da voadeira que está mais destacando, com medo de perder pena ou de outros canários bicarem, arrancarem a pena e brigarem, e individualizam. Isso que fazem, ok? Então, para quem quer competir, para quem quer analisar o fenótipo que aquele canário vai apresentar, aquele filhote vai apresentar, acaba individualizando lá pelo 3º mês, 4º mês de vida. Beleza? Então, durante toda a muda, os filhotes podem ficar juntos, machos e fêmeas? Podem. Agora, os adultos eu já não recomendo. Eu prefiro que durante a muda, machos e fêmeas adultos, cada um fique no seu canto. Fêmeas para cá, macho para lá, nada disso. Há criador que fala que deixa todo mundo junto o ano inteiro. Eu não recomendo. Quem sou eu para criticar esse criador? Quem sou eu? Eu sou cabritinha ainda, estou aprendendo. Mas eu não recomendo. Se aceitarem a sugestão, façam isso. Canários adultos, machos para um lado, fêmeas para o outro. Beleza. Canários filhotes podem ficar na voadeira até terminar a muda de ninho. Mas se algum estiver destacando, que você queira prestar mais atenção, individualize. Se você vê que já tem bastante filhote gorjeando, macho, e vocês querem que eles soltem mais o canto, também individualize que eles vão soltar mais o canto. Matamos aí? Fechamos essa questão? Tranquilo. Perfeito. Higiene. A higiene durante a muda é diferente da higiene durante o descanso e reprodução? Não! É a mesma higiene para tudo. Assim como vocês têm que limpar a gaiola, o fundo, limpar poleiros, limpar comedouros, né? Vocês têm que fazer isso também durante descanso e reprodução. Não é porque é muda que vocês vão resolver agora limpar o canarinho, né? Ah não, é o seguinte, já que é muda, eles estão mais fracos, né? Agora eu vou limpar. Não, vocês têm que limpar o ano inteiro. Que isso? Por quê? Porque é o seguinte, vocês têm que manter uma sanidade do seu plantel, a saúde de todo mundo bacana, não é? Então, façam isso durante janeiro a dezembro, consecutivamente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, tá bom? Não é porque é muda que agora eu vou limpar a grade de fezes. Ah, seu safado, só porque é muda, né? Não, durante a reprodução, descanso também é a mesma coisa. Não vou adentrar a questão de higiene, o que fazer especificamente, porque vocês já sabem, né? Água sanitária, cloro, detergente, sabão em pó, deixa de molho, vocês já sabem o que fazer, ok? Então, trocar o papel de fundo, isso sempre, tranquilo, não tem segredo para vocês, tem?
não tem, eles já são feras, né? Querendo ser seu bem, já sabe tudo, tem que me ensinar, tá bom? Então vejam bem, a higiene, ela persiste em qualquer época do ano. Limpar o chão bacana, parede, legal, janelas, vão limpando tudo ali, o que puder limpar, ok? Então, tentem manter o canal de vocês com uma sanidade bacana. Vamos lá então, ventilação e iluminação, Valentim, durante a muda é diferente. Durante a muda tem que estar mais ventilado, mais iluminado. Pessoal, isso é o ano inteiro. Não tem essa questão de falar que durante a muda, porque eles estão mais debilitados, eu tenho que deixar mais escurinho para eles dormirem quietinhos. Né? Vocês não vão ligar uma lâmpada na gaiola do canário. Não é assim. Mas é a iluminação natural, ok? Durante todos os períodos da canaricultura. A ventilação também, a mesma coisa. Não, durante a muda o canário não pode pegar muito vento, né? Porque eles sentem febre, eles estão debilitados. Então, eu tenho que colocar um aquecedor no canário e deixar tudo bem quentinho. Não precisa esse excesso de zelo. Mantenham a mesma ventilação que vocês mantêm durante todo o ano. O que é certo sobre o fato dos canários durante a muda sentirem febre é verdade, por causa dessa troca de pena. Sim, aí é mais um motivo, especificamente, de não nos deixarem muito expostos à corrente de ar. Assim como todo período do ano, não é interessante que os canários fiquem expostos à corrente de ar. Tranquilo? Matamos esse assunto aí? Beleza. Quem tem oportunidade de colocar, quem tiver a oportunidade de colocar exaustores no canaril, coloque, para que haja uma troca de ar. Beleza? Não tem muito segredo quanto a isso também. Uma coisa interessante que eu escrevi aqui. Acontece muitas das vezes do macho cantar vigorosamente durante a reprodução, com a fêmea, aquela coisa toda, entram em muda, param de cantar. Aliás, durante a muda é muito difícil o canário macho cantar. Tem uns que cantam menos, mas o natural é que os canários não cantem durante a muda, ok? Gravou isso aí? Beleza. O negócio é quando saem da muda, secam a muda, estão totalmente vigorosos de novo e o macho não volta a cantar. Isso não acontece só comigo, não. Acontece com qualquer plantel, qualquer canarinho. A explicação talvez que eu achei mais viável, não quer dizer que é correta não, tá? Eu sou meio burrinho, né? Então não quer dizer que é correta. É por questão de seleção natural, ok? Então há canários que quando saem da muda já voltam a cantar, às vezes ainda quase terminando. Há canários que cantam durante a muda e há canários que cantam antes da muda, passou a muda, não cantam nunca mais. Isso são canários mais selecionados, canários mais fortes, canários mais que passaram por uma seleção natural ao longo do tempo, da genética, um tanto de coisa. É uma explicação que eu encontrei. Não estou falando de doença, estou falando do canário que termina a muda, não está doente, teve a mesma alimentação de todos, só que uns voltam a cantar e outros não. Bom, uma questão de seleção também, uns mais fortes, outros mais fracos, seleção natural. Charles Darwin, para quem gosta de estudar aí biologia, sabe muito mais do que eu sou advogado, sou bem burro em biologia, então vocês podem até me ensinar depois. É uma explicação que eu encontrei. É muito comum as pessoas me procurarem falando, meu canário, depois da muda, nunca mais voltou a cantar. Bom, eu falo assim, tem canário mesmo também que não, mas servem para reprodução e por conta de uma seleção natural, creio eu, quero acreditar que é assim, não voltam mais a cantar. Vamos beber mais água? Vamos lá! Aê! Prossigamos! Vamos lá! Samuel, uso de pigmentos durante a muda. Vejam bem. Para os filhotes, para quem cria amarelos e vermelhos, durante toda a muda vai usar o pigmento, tranquilamente. Não é assim? Beleza. Agora, a questão reside com relação aos adultos. E aí? Eu tenho que dar pigmento aos adultos? Aos amarelos e aos vermelhos, aos pais que reproduziram tanto de agosto a dezembro? Depende. Depende do que você quer. Se você quiser manter o lipocromo legal, lipocromo, a cor amarela ou vermelho, lipocromo bacana, aí pode-se usar sim durante a muda, a candaxantina ou a luteína. Precisa usar a mesma quantidade dos filhotes? Não, vocês podem utilizar metade. Enquanto geralmente utilizamos 10 gramas de pigmento para 1 kg de farinhada, para os adultos, tanto macho quanto fêmea, vocês podem usar 5 gramas, só para segurar a cor.
para deixar aquela cor, manutenção da cor, beleza? Não há problema. Tranquilo, pessoal? Pigmentos são naturais, não vão matar seu canal, pode ficar tranquilo e é nóis, tá bom? Pessoal, é isso aí. Vejam bem, são breves considerações. Esse vídeo ficou grande, deve ter ficado uns 200 minutos, mas são breves considerações e até umas atualizações sobre muda. Não deixem de assistir o meu primeiro vídeo sobre muda, Samuel Valentim, muda dos canários. E complementem com esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ok? Se tiver mais coisinhas sobre muda, que eu mudei, muda que eu mudei, que é isso? Muda que eu não havia aplicado naquela época, estou aplicando agora, farei outros vídeos também para mostrar a vocês. Lembrando que eu estou aqui com esse trabalho para ensinar o que eu sei, tá? Não é para aparecer, não é para ganhar fã, não é para ganhar fama, não é nada disso, apenas para ensinar, ok? Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais, podem acreditar em mim, que eu sempre publicarei no meu canal e lá no CCUB também, Criador de Canais Unidos do Brasil, no Facebook, novas coisas. Não vou esconder nada porque não preciso. A vida é curta. Para canalicultura, para mim, não é competição pessoal, não é para ser melhor do que o outro criador, não é não. Qualquer criador que vier no meu canalil e precisar de... Me conta um segredinho, vou falar numa boa, ok? Então, não há essa rixa entre outros criadores. Comigo não. Talvez com vocês aí, pessoal que é meio desocupado da vida, talvez. Comigo não. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, que eu gosto tanto dos canais, e eu me sinto tão feliz com isso. É diversão, não quero contender com ninguém, eu quero ser feliz, é nóis. Obrigado, Deus, pela oportunidade, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que sempre me apoiam aí. Se inscrevam no canal, entrem lá no canalinho, entra lá nos Unidos do Brasil, no Facebook, e vamos nos divertir, beleza? Bom, agora tá na hora de eu ver os canarinhos aqui. É nóis, galera. Boa muda para todos vocês. É nóis, valeu! Aí, galera, aqui é um comedouro gigantesco de ração extrusada. Estão vendo? É isso aqui que eu deixo agora no lugar das sementes, esses grãozinhos aqui. Tá bom? Então esse aqui substitui as sementes, substitui muito bem, recomendo. E desse outro lado aqui, a farinhada HB16. E aqui a extrusada da Minas Nutri também, beleza? Então é isso aqui. Não tem segredinho não. E a água tá aqui, a água com polivitamínico. Não tem segredo durante a muda. Vocês que viram o vídeo aí já sabem muito bem disso. Bacana? Então está aí a alimentação. Podem adicionar também coisas à farinhada, não há problema, tá tranquilo. Na extrusada não precisa adicionar nada, ela já vem bacana, legal, muito gostosa e tudo perfeito. Boa muda para todos vocês, que Deus abençoe a todos, o canaril, os canários, que tenham sucesso e principalmente tenham felicidade, tá bom? É nóis! Falou, galera. Tchau, tchau.